Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu sou o professor Bruno e vamos para mais um episódio de hoje. E bom, para primeiro eu tenho que falar do humorista Léo Lins, que foi considerado, se autoconsidera o rei do humor negro. E particularmente eu tenho que dizer que eu não gosto do humorista Léo Lins. Eu acho ele, não pela temática dessas piadas, mas pelo estilo de humor dele, de fazer piada como se fosse piadas de quinta série, que nem, por exemplo, ele foi fazer uma piada da gordofobia, que ele foi acusado de gordofobia. E aí o que aconteceu? Ele disse que conforme foi cancelar o show, para quem quiser pedir comprar ingresso que for muito gordo, para comprar no lugar do carro, que o carro ia ser no modelo sistema drive-in e a pessoa gorda ia substituir o carro. Uma piada de humor bem tolo, bem bobo, bem de quinta série. E bom, isso daí é basicamente um humor bem mainstream. Eu acho que, pelo menos para mim, não me agrada. E eu achei ele muito chato, muito bobo. Mas vale a pena, né? Eu acho que o humor não tem que ter limites. Eu acho que o humorista não pode se limitar a coisas que ele não quer falar. Se quiser, ele fala de religião, de sexo, de política, de morte, de cocô. É que nem eu gosto muito de humor escatológico, que é pouco explorado, por exemplo. Então, basicamente, eu acho que o humor não tem limites. Eu acho que o humor ele é baseado no escárnio. Então tudo, principalmente o que é sagrado aqui tem que ser alvo de humor. Tudo que é sagrado, tudo que é poderoso, tudo que tem que ser ridicularizado para que retorne, tudo que é sagrado para que isso retorne a mãos humanas, como algo que é produção da obra humana, porque tudo é feito pelo ser humano. Religiões são humanas, independente do credo que você tenha. Por exemplo, foram homens que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus, mas foram homens que pensaram nas doutrinas da fé e por aí vai. E nisso daí a gente tem que continuar pensando, porque como humor, como algo sem limites, como algo livre, como algo necessário para a manutenção da nossa boa fé, da nossa harmonia. E para continuar, os assuntos não tenham tabus. Para que não tenhamos tabus, porque a gente não pode deixar de fazer piada com tudo. Nada pode ser sagrado para o humor. Porque, como eu disse, é basicamente escarnecer para tornar humano. Outro assunto também, aproveitando esse assunto de escarnecer e por aí vai, é que semana passada eu gravei o podcast, já é outubro, mas esse mês o podcast Sem Esperança comemora o fim do Setembro Amarelo. Porque e esse ano foi mais light, assim, passar por essa experiência desagradável, né, de prevenção ao suicídio, porque basicamente acabou-se a hipocrisia. Qual que é a hipocrisia? A hipocrisia é de achar que todo mundo se importa, de que todo mundo vai pensar: nossa, as doenças mentais são realmente doenças, as pessoas sofrem por causa disso. E na verdade a gente sabe que isso é uma grande bobagem. Porque o que acontece, basicamente, é que nós, como doenças mentais não trazem feridas, não tem exame, não tem como colher a amostra de cérebro para a gente saber qual é o resultado, a doença que aflige a pessoa, e como elas não são terminais, as pessoas consideram que é frescura, que é algo secundário, que dá para superar, mas se esquecem que são mentes atormentadas, que são quimicamente descontroladas e por aí vai. Então, mais uma vez, comemoro o fim do Setembro Amarelo, que infelizmente ele teve menos força esse ano, quer dizer. Porque ele foi dividido com outro, com prevenção do câncer ou doação de medula, eu não lembro, Setembro Verde, ou Setembro Dourado, e eu não lembro os outros. Mas, bom, basicamente começamos com a prevenção do sistema
suicídio acabou. Suicídio, eu acho que continuamos pensando que ele é errado, mas de qualquer forma, mesmo assim, a gente não deve ser incentivado. Porque, bom, basicamente o suicídio é a resposta do ser humano ao seu desconstruimento. Quando o ser humano se desconstrói, porque ele acabou de cortar todos os laços com a humanidade. E os laços com a humanidade são o que nos fazem viver. Querendo ou não, gostem ou não, nós somos seres sociais, independentemente do pensamento, a gente não pode se negar como ser social, de que precisa às vezes de aprovação, que às vezes precisa de ser agradado, de alguém para agradar e por aí vai. E, bom, aproveitando que setembro acabou, temos na pandemia está arrefecendo, já tem no meu estado, que é São Paulo, regiões na fase verde da pandemia. Posso dizer que a pandemia não acabou, mas a quarentena já acabou. Porque, bom, basicamente as pessoas já estão saindo, já estão quase vivendo normalmente. Tirando o fato de ter que entrar no mercado e nos transportes coletivos de máscara. Mas tirando isso, praticamente a quarentena já acabou. E a volta às aulas, praticamente para coroar o fim da quarentena. Basicamente, quando terminar o ano, eu acho que já vai estar mais controlado. Essa pandemia acaba esse ano. E independente de ter vacina ou não, ela não pode durar muito, porque as pessoas simplesmente não aguentam, elas não têm saco para isso. Então, seguimos isso. E quem continua me preocupando é a boa e velha geração neném, né? Dessa geração que não trabalha nem estuda. Enquanto isso, como quem mais morre no coronavírus são os idosos, que são os que sustentam a geração neném, nós temos de nos preocuparmos, porque essa geração que vai ficar desalentada, desprestigiada. Desprestigiada não, mas desguarnecida dos problemas da vida. E eles que não estão a fim nem de trabalhar, nem de estudar, têm que receber alguma forma de sustento, porque simplesmente eles não conseguem se enquadrar no mercado de trabalho. E eles são uma turma perigosa, uma classe perigosa. Por quê? Porque basicamente eles são difíceis de serem controlados e difíceis de serem vigiados. Como eles não têm acesso a contas de telefone, não usam transporte público, eles se movem só em meios locais. Basicamente eles têm que se locomover em um espaço pequeno. Eles estão num espaço restrito, mas é difícil de rastrear. Então a gente tem que tomar cuidado com eles, porque basicamente eles não estão inseridos no mundo ainda formal. E aí fica difícil de vigiar. Então, e também o que acontece? São pessoas que são carentes. Não que elas devam ser protegidas ou não, mas são pessoas que, quando eu digo carentes, é que elas podem se tornar perigosas, porque são jovens, são cheios de ideias ruins, cheias de potencialidades para coisas ruins. Então a gente tem que se preocupar com isso, sempre. É uma geração que é perigosa, é uma grande população que está crescendo, que tem que ser reinserida na sociedade, na cadeia produtiva da sociedade, e que nós temos de ver isso. Obviamente é um desafio enorme, porque eu duvido que eles aceitem qualquer emprego, eles não querem ser caixa de supermercado, mas também não querem se qualificar para ser um engenheiro espacial. Então é por isso que eles tornam perigosos. Eu acredito que uma renda básica não vai ajudar. Essa ideia boba de tirar dos ricos para dar aos pobres não ajuda. Eu acho que devemos manter, pelo menos, fazer um sistema de empregos não forçados, mas onde eles trabalhem para pequenos serviços públicos para garantir algum faturamento, algum vencimento, para garantir que eles possam subsistir, porque, bom, basicamente, como eu disse, eles sem renda são perigosos, são facilmente cooptados pelo crime, são
uma população que é extremamente vulnerável a essa questão social. E sem falar que, como eu disse, são jovens, então o assunto de jovens é sexo, bebida e balada. E nisso daí, basicamente, a gente vai criar uma população, estamos criando uma população de gente que vai crescer e se multiplicar totalmente sem eira nem beira, onde a gente não tem o que fazer com eles. Então a gente tem que pensar nisso e pensar logo, é algo que a gente tem que pensar para agora, mas eu acho que ninguém vai pensar nisso. Eu sou o professor Bruno e esse foi mais um episódio do podcast Sem Esperança. Para entrar em contato comigo pode ser pelos comentários do YouTube, do canal TV Podcast Sem Esperança, ou então pelo meu Twitter, @profbruno3. Até a próxima.